você aí, que adora se refrescar com um sorvete bem gelado e cremoso, já parou para pensar de onde vem essa iguaria? Quando surgiu e como surgiu? A história conta que foi na China, há 3.000 anos, os primeiros relatos da origem do sorvete. Fala-se que os chineses costumavam preparar uma pasta de leite de arroz misturado à neve. Curioso, né? Mas milênios e milênios depois, o fato é que essa iguaria, doce ou sobremesa, se popularizou de tal forma no mundo que onde você se vira, encontra uma empresa, uma loja, um quiosque ou mesmo um carrinho de venda de sorvete com sabores variadíssimos e até exclusivos, como é o caso da Sorbet, empresa em Brasília que prioriza a produção de sorvetes artesanais com frutas não tão comerciais e o resgate daquele sabor lá da infância. Te convido a conhecer mais sobre a origem desse alimento singular. Meu nome é Anita de Medeiros, eu sou nascida aqui de Brasília mesmo, tenho 40 anos. A história da Sorbet, ela aconteceu com a minha mãe, que era fascinada e viciada em sorvete. E ela sempre quis, ela é jornalista, mas ela sempre quis ter uma sorveteria. E começou com uma coisa pequena. Apareceu esse ponto, né, na 405 Norte, e a gente resolveu empreender, né, virarmos empreendedores. E abrimos a sorveteria, com uma pegada muito da infância dela, então resgatando aqueles sabores que hoje a gente não usa, não deixou um pouco esquecido. Doce de leite, aquele doce de leite tradicional, banana caramelada, alguns sorvetes de chocolate, uma pegada bem brasileira, também utilizando frutas nativas, que na época, quando a gente abriu, pouquíssimas sorveterias, pouquíssimos locais trabalhavam com elas, como murici, mamacadela, mangaba, e algumas frutas já eram conhecidas, mas também não eram tão utilizadas no sorvete, como a jabuticaba, como a graviola, o cajá. Então a gente começou a transformar a sorveteria num verdadeiro laboratório de sabores. Bom, a gente quis procurar sabores mais naturais, utilizando frutas mais nativas, primeiro porque essa faz parte da nossa visão de mundo. A gente sempre procurou ser mais sustentável, sempre demos muito valores ao Brasil. Isso vem da nossa cultura familiar mesmo. E sair um pouco dessa coisa comum, né? Que hoje a gente vê que muitas crianças hoje elas conhecem tão bem morango e não conhecem o que é uma cagaita, o que é uma pitanga. Então, assim, a gente queria mostrar essa visão que a gente tem do mundo, das frutas, do Brasil, para todo mundo em forma de sorvete. Trabalhar com sorbet, que na época pouquíssimas também faziam, que o sorbet ele não leva leite, ele é um sorvete à base de água. O sorvete ele leva leite, então existe uma diferença assim, de textura, de sabor, e na época não existiam muitas opções. Então foi mais por uma necessidade que a gente buscava, que a gente abriu a sorveteria. Era uma ideia inicial da minha mãe e que passou para mim. Eu sou formada em veterinária, me formei em 2006, a Sorbet de 2005, e aí fui para o mercado de trabalho da veterinária, mas acabei, na época minha mãe estava precisando de ajuda aqui na sorveteria e falei, vou dar um tempo na veterinária e vou te ajudar. Na época a Sorbet estava com outras lojas, a gente tinha outros projetos, e aí acabei vindo para cá e fiquei. E aí, na verdade, vi que eu que era empreendedora e eu que tinha esse mote maior de ser empresária, e não de veterinária, como eu achava que estava sendo. E aí, pronto, me desdobrei na sorveteria. E estou lá desde então. Hoje eu me vejo como sorveteira 100%, não me vejo fazendo outra coisa, adoro, tenho minhas ambições para a empresa, projetos futuros, mas assim, hoje eu só me vejo, hoje eu não consigo mais me ver
sem ser sorveteira. Não consigo nem ver como é que eu fui veterinária. Na época, quando a gente abriu a sorveteria, a gente procurou alguns setores, né, que forneciam máquinas, maquinários. A gente fez uma pesquisa muito natural, assim, muito de espaço, de quadra, para ver quais quadras a gente tinha oportunidade para abrir uma loja com um ponto legal. Então, a procura ela foi um pouco no sentido de espaço, de pesquisa mais no sentido de maquinário, que seria utilizado, e entender um pouco o custo, né, que seria abrir uma sorveteria, já que também empreender no Brasil é algo cansativo. Nossos fornecedores vêm de diversas partes. A gente trabalha com alguns já que tem um nível mais, eu diria, mais industrial, que conseguem ter uma capacidade maior e já conseguem transformar a fruta em polpa, como o cajá, o graviola, mas tem os extrativistas, os pequenos extrativistas, que eles têm licença para entrar em algumas áreas para poder coletar essas frutas. Então, por exemplo, o cajuzinho do Cerrado, ele vem de algumas áreas do Cerrado de catadores mesmo, ou de assentamentos, ou de pequenos fazendeiros, mas são pessoas que elas conseguem ter uma visão de que preservar aquela árvore vai dar frutos, literalmente, e será rentável para o ano que vem. A origem da história do sorvete a originária mesmo, que contam, ela vem da China através de Marco Polo. Mas, assim, tem outras histórias que contam também que as pessoas utilizavam de forma, assim, até intuitiva, fazer o sorvete misturando fruta com gelo e misturando até ter uma cremosidade e virar um sorvete. Isso é milenar. A história, ela é contada de várias formas. A história do sorvete aqui no Brasil, uma delas que eu acho bem interessante, foi porque Dom Pedro I, ele era apaixonado por sorvete. Só que aqui não tinha como fazer, porque não tinha esse tal gelo, né? Então trouxeram, numa das caravelas, uma pedra gigante de gelo, embalada com feno e tudo mais, e chegou aqui para fazer um sorvete para ele especial, e na época foi um sorbet de pitanga, porque ele era louco por pitanga. Então, fizeram esse sorvete de pitanga para um jantar especial. Aqui na sorveteria a gente tem alguns sabores que eu vejo é o xodozinho de alguns. Um deles é a tapioca, que é um sorvete feito da farinha de mandioca, da tapioca, daquela com bolinhas, que é a paixão de muita gente, não pode faltar nunca. Muita gente também gosta do nosso chocolate baiano, que ele é um chocolate de origem brasileira, que ele também é muito, muito querido, muito saboroso. Das frutas, tem a manga com hortelã e gengibre, que ela é super refrescante, cítrica. E tem uns outros assim que todo mundo quer, que virou a cara de sorvete, como o pistache, que a gente tenta fazer um pistache bem artesanal. Pandemia meio depressiva, acho que como a grande maioria das pessoas, eu falei, nossa, eu vou experimentar, vou me arriscar. E comecei a fazer sorvete, porque o sorvete, ele é o mais versátil que você pode fazer na gastronomia, porque tudo pode virar sorvete. Então, foi minha zona de escape durante a pandemia. E aí eu vi, olha, eu sou sorveteira também. Então, pronto, me joguei, comecei a fazer sorvete de tudo quanto é jeito e realmente virou um laboratório. O sorvete, basicamente, ele é feito de leite, creme de leite, açúcar e vai também uma liga neutra. Os sorbets, eles levam água, açúcar e também uma liga neutra. A partir dessa combinação,
tudo pode virar ou sorbet ou sorvete. A gente também utiliza as plantas alimentícias não convencionais, que são as punks. Hoje, existem várias punks que a gente está começando a descobrir na alimentação, como, por exemplo, a Ora Pronobis, que ela é bem comum. Mas existem outras que a gente nem sabe que é comestível, como, por exemplo, a flor do ipê. A flor do ipê, ela é comestível e a gente faz um sorvete dela, que é um sorvete que normalmente eu faço com a base de nata, para não ter muita interferência, com a flor de ipê, e eu faço junto também uma geleia, que normalmente é manga e maracujá, com a florzinha do ipê. O empreendedor, no começo, acho que ele se assusta, com a carga tributária que a gente paga, que é pesada, e que às vezes a gente não se dá conta no orçamento como que né? Já que a gente trabalha com um serviço que vai entrando de pouquinho em pouquinho. E aí no final do mês você vai deparar com essa carga e às vezes assusta. Outra dificuldade que a gente também encontra se chama sazonalidade, né? A gente vive num país tropical, com as estações nem um pouco definidas. A estratégia para a empresa nesse período de sazonalidade, uma é tentar reduzir custos sempre, que eu acho que é o que está sempre fazendo a diferencinha no final do caixa. No período chuvoso, a gente tenta colocar alguns sabores que agradam mais ao paladar no período de frio e de chuva. Então a gente faz também algumas sobremesas com café, que esquentam. Tem algumas caldas quentes também que a gente coloca. Então a gente tenta fazer um trabalho de custo, de empresa mesmo, de caixa, para poder segurar os outros meses, nesse período quente também. Ser empreendedor muitas vezes é o dia a dia, é matar um leão por dia, como diria antigamente. Como eu sou formada em veterinária e eu caí de paraquedas nesse mundo empresarial, eu tentei estudar um pouco melhor a parte de gestão. Então eu fiz um curso, um MBA na FGV, que me auxiliou muito, me auxilia bastante, de gestão empresarial. Eu fiz também vários cursos no Sebrae, fiz curso como o Empretec, que é um curso que eles dão de comportamento muito legal, que auxilia você ver o seu lado empreendedor. E fiz alguns cursos pequenos também no Sebrae de gestão de pessoas. O sorvete, ele é uma área muito lucrativa, se você for comparar com outras da gastronomia. Uma, porque o desperdício é praticamente zero. E se a pessoa tiver um pouco de inteligência de trabalhar sabores, ela pode, às vezes, perceber que um não está legal e fazer esse laboratório trabalhar com outra. Então, assim, o sorvete, ele tem uma rentabilidade muito boa. A contabilidade da empresa sou eu que faço, mas eu também tenho a parte de contador, né? Que também é uma empresa que também me ajuda. Mas eu faço as minhas planilhas, que eu aprendi até nesses cursos que eu fiz, e montei de uma forma bem simples, mas que me auxiliam muito nas minhas tomadas de decisão. Os grandes diferenciais na minha empresa, uma é poder utilizar essas frutas que muitas vezes as pessoas não conhecem e que se transformam em sorvetes maravilhosos, modéstia à parte, mas de ter também uma pegada sustentável. A gente tenta trabalhar com produtos que tenham uma sustentabilidade. Os copinhos são orgânicos, as colherzinhas também. O meu cliente é uma pessoa primeiramente aberta para experimentar sabores e para sair um pouco fora do padrão, mas são pessoas que gostam da brasilidade. Eu diria para a pessoa que está começando agora ter muita persistência e resiliência, porque empreender no Brasil não é fácil.
Mas é muito recompensatório quando você vê o seu cliente se apaixonando por aquilo que você está oferecendo. A parte financeira, ela vem junto, mas claro que os problemas eles vão aparecer, mas você tem que saber também balancear seus riscos. É importante o estudo para poder ver a viabilidade do seu negócio. Hoje eu vejo que muitos problemas que a gente obteve, eles viraram oportunidades. Então, assim, a própria pandemia, ela virou uma oportunidade para a gente, porque a gente começou a oferecer mais embalagens para viagem, descobriu novos sabores, trabalhamos custos que muitas vezes antes da pandemia a gente achava um custo menor, mas aí foi afinando melhor os custos. Eu tenho plano sim de ter mais lojas, poder mostrar para as pessoas justamente esse trabalho que a gente faz, com as frutas que a gente trabalha e mostrar para, quem sabe, o mundo, né? Mostrar um pouco do Brasil, da nossa brasilidade em forma de sorvete. Quando eu volto no tempo, há 15 anos atrás, e vejo como é que a gente começou a sorveteria e como que a gente está hoje, eu vejo que foi uma viagem assim, teve seus tropeços, teve seus momentos que eu talvez mudaria, mas foi muito recompensatório. Eu vejo, a gente é uma empresa que estamos no mercado há 15 anos, passamos por muita coisa, passamos pela pandemia, tivemos outras lojas, fechamos outras lojas, mas hoje a experiência é enorme. Hoje a gente sabe o que a gente quer, os nossos clientes sabem o que a gente está oferecendo, vem à procura disso, então fica muito mais gostoso saber que, apesar de tudo, estamos aqui firmes e fortes e prontos para mais 15 anos, se Deus quiser. O verão pede sorvete nada mais saboroso do que tomar um bem gelado e de preferência de alguma fruta da estação. No Brasil, o produto é muito associado à época mais quente do ano, mas na Europa e nos Estados Unidos, onde as temperaturas chegam a -0 grau, o consumo é altíssimo e é visto como um alimento. Meu nome é Henrique, tenho 25 anos. Por formação, eu sou cirurgião dentista, formado na Universidade de Brasília, nada a ver com o que hoje a gente tem, ou que eu me tornei aqui, né? Mas eu acredito até que, quem sabe, eu vou atuar na área da odontologia também. Mas hoje eu estou 100% dedicado aqui na nossa gelateria, em toda a estrutura, até porque eu acho que empreender, ainda mais seu primeiro negócio, é necessário, pelo menos por algum momento, 100% de dedicação. Os primeiros relatos do sorvete, por incrível que pareça, as pessoas acham e que foi na Itália e tudo, só que existem boatos do surgimento, das primeiras aparições do sorvete tendo sido na China, por volta, se eu não me engano, há 4.000 anos atrás. Então, o que o pessoal costumava fazer? Misturar neve, gelo, com um pouco de fruta, alguns ali colocavam um pouco de grão de arroz, e nisso começou ali essa repercussão. Esses foram os primeiros relatos de algo parecido com sorvete. Então, até onde eu pesquisei ali, foi na China. Onde também, depois, com o tempo, na Roma Antiga, também acabou ganhando bastante repercussão, mas os primeiros relatos mesmo vieram da China. Gelateria, eu acho que isso remete muito à Itália, né? O gelato italiano.
Então, o que eu acho que não poderia faltar numa gelateria moderna? Sempre um gelato de pistache feito com bom pistache de qualidade, ingredientes frescos feitos com produtos de qualidade, então um creme de leite fresco, um leite fresco vindo da fazenda. A gente foge completamente desse tipo de gordura, né, gorduras hidrogenadas, gorduras trans, então isso aqui é basicamente proibido. Então a gente começa até a modificar, às vezes, um bom óleo de coco de qualidade, um creme de leite fresco, um pistache, uma nocciola, um avelã, frutas colhidas ali no dia, frutas frescas mesmo, um morango de qualidade, uma amora, banana. Então, tudo isso eu acho que é bastante presente numa gelateria moderna. Um chocolate belga é sempre muito pedido aqui. Quando falta, o pessoal, poxa, eu vim só para tomar um chocolate belga. O mesmo também acontece com pistache. A gente também tem um outro campeão de vendas aqui, que é um cheesecake. Então a gente faz um cheesecake de frutas vermelhas com crumble de chocolate, que é muito gostoso, muito pedido. Então, assim, falei por alto, assim, três carros-chefes, mas existem alguns outros também. Tem um que é mais exótico que a gente faz também, que você não encontra em nenhuma outra sorveteria ou gelateria. A gente faz um gelato de mel com uma redução de vinagre balsâmico e pistache caramelizado. Então, tem o doce do mel com o azedinho do vinagre balsâmico, o crocante do pistache caramelizado, ali fica muito legal. E também são sabores assim que viraram marca registrada nossa. E fora alguns outros de fruta também, mas esses basicamente são os principais nossos. Sobre um pouco do estudo, da arte, da técnica de fazer gelato ou sorvete, como nós brasileiros gostamos de falar. Existe sim bastante estudo, bastante química envolvida, então a gente tem que entender um pouco sobre poder anticongelante dos alimentos, poder adoçante dos alimentos e tem todos a quantidade de sólido, incorporação de ar dentro do sorvete, do gelato, então tudo isso tá atrelado. Fibra, porque pensa comigo, você simplesmente tem que fazer um produto que é batido numa máquina, que é incorporado ar, ficar com uma certa estrutura dentro de uma vitrine por alguns minutos ou até algumas horas. Então você tem toda uma ciência envolvida nisso. Nisso você vai fazer um balanceamento de sorvetes ácidos como um limão, um sorvete de fruto seco como um pistache. Então é toda uma ciência assim em volta nisso daí. Então realmente bastante estudo e existem pessoas que dedicam a vida toda no estudo de sorvete, gelato, de balanceamento, técnicas, qual fibra usar, qual liga neutra usar, qual emulsificante usar. Então é bastante complexo sim, não é simples. Tá. Desde o início, meu nível de participação na criação dos sabores foi 100%. Óbvio que nos primeiros passos eu ainda ficava muito nisso de ligar ou mandar mensagem para os meus professores, pedindo uma ajuda, pedindo algum conselho, então que ele até fizesse a receita para mim, mas desde o início eu sempre estive 100% dedicado a isso e hoje não, já há bastante tempo, já praticamente desde o início eu já comecei a caminhar com as minhas próprias pernas e todas as receitas hoje presentes aqui, todas passaram por mim, foram elaboradas por mim e a receita é toda minha. Eu tenho minha equipe que bate, que bota a mão na massa ali, que faz tudo, mas toda a criação, todo o balanceamento, a química envolvida, os cálculos envolvidos, todos foram realizados por mim. A gente sempre teve esse gosto muito grande por sorvete, por gelato. Eu e minha família, nós sempre gostamos de viajar pelo mundo. Então, principalmente até para a Itália, eu tenho esse sangue italiano correndo aqui em mim, esse DNA italiano. Então, sempre foi algo que a gente gostou muito. Então, a gente quis misturar isso, se aventurar nesse mundo. Foi uma aventura mesmo, mas foi meramente uma vontade mesmo que a gente teve. Então a gente queria empreender com alguma coisa, a gente tinha aquela ideia de ter uma renda fora do que a gente já trabalhava mesmo. E aí, enfim, mas foi uma mera vontade mesmo. A gente acreditou no segmento, a gente acreditou no modelo de negócio, a gente acreditou, né, na possibilidade de levar, e a gente viu uma escassez de bons produtos aqui em Brasília também. Então tem esse lance da escassez, esse lado da escassez, que a gente via que era uma ou outra sorveteria ou gelateria aqui em Brasília que oferecia de fato um produto de qualidade. Então a gente viu isso como uma oportunidade de mercado e
entramos fundo aí, acelerando o máximo aí, sabores. Eu acho que o limite é a criatividade mesmo. Eu acredito, tenho a crença que é possível você fazer qualquer tipo de sorvete, de qualquer sabor. A gente aqui mesmo já fez sorvetes bem diferentões mesmo, desde gergelim preto, sorvete de salmão, wasabi. Então a gente tinha um restaurante que a gente trabalhava com wasabi. A gente faz sorvetes alcoólicos, de cachaça, de gin. A gente tem um cliente, um restaurante na Chapada dos Veadeiros, que pega sorvete da gente e lá para eles a gente manda sorvete de capim santo com limão, rapadura. Então é muita coisa diferente mesmo. Aqui mesmo na loja, na nossa gelateria, um sorvete que é um sucesso. É um gelato ele, ao mesmo tempo que é simples, mas a galera gosta muito, principalmente a criançada. Tem aquele saborzinho de casa de vó. É um gelato de leite ninho com bolo de cenoura e brigadeiro. Ou seja, a gente consegue colocar até bolo de cenoura feito de forma artesanal dentro de um sorvete. Então, assim, o céu é o limite mesmo. A gente faz sorvete de tudo. Sorvete detox com gengibre, para aquele pessoal fitness, faz de tudo.